Olha, em Mato Grosso do Sul, mais de 100 trabalhadores foram resgatados em condições de trabalho análogo à escravidão. O resgate aconteceu em 8 municípios, sendo Naviraí a cidade com maior número de trabalhadores nesta situação aqui no estado. Temos uma reportagem especial, vamos acompanhar. O trabalho escravo no Brasil é um problema social e econômico que persiste em diversas regiões, especialmente em áreas rurais. Embora a escravidão tenha sido oficialmente abolida em 1888, formas contemporâneas de exploração ainda são encontradas no país, afetando milhares de trabalhadores em condições degradantes. No Brasil, o entendimento de trabalho análogo à escravidão acontece a partir de 4 modalidades, como promover condições degradantes de trabalho, fazer com que as funções aconteçam de maneira forçada, condicionar jornadas exaustivas e gerar trabalho no regime de servidão. Todas as 4 categorias, de forma isolada ou mútua, geram danos relacionados com as regularidades trabalhistas e também a dignidade do trabalhador. As situações mais comuns, elas envolvem o meio ambiente de trabalho totalmente degradante. A ausência de fornecimento de água potável, equipamentos de proteção individual, péssimas condições de alojamento, a questão também de alimentação e também a falta da ordenação do meio ambiente de forma que ele fique sadio e equilibrado, a fim de evitar com que o trabalhador sofra com as intempéries e com um alto risco de acidentes de trabalho. Vivendo nestas condições, 127 trabalhadores foram resgatados em Mato Grosso do Sul, conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho. O resgate aconteceu em 8 municípios, sendo Naviraí a cidade com maior número de trabalhadores explorados, 44 no total. Muitos deles eram contratados por empresas terceirizadas. Nessas atividades, seja da cultura da cana-de-açúcar, seja da cultura da civicultura, criação do gado, lavoura, são situações, então, que acaba demandando uma mão de obra manual e que esses trabalhadores que aceitam fazer esse tipo de serviço, como limpeza de pastagem, conserto de cerca, corte e enleiramento do eucalipto, fazem com que eles, então, se submetam a situações em que essas empresas ou prestadores de serviço que são contratados tanto pelo dono da terra ou também por outras empresas que atuam na atividade econômica, sejam submetidos a condições análogas de escravo. Esse problema também está relacionado à desigualdade social, já que as vítimas costumam ser pessoas de baixa escolaridade e com poucas oportunidades econômicas, o que as tornam mais vulneráveis à exploração. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, as principais vítimas, e isso tem se evidenciado, eu falo evidenciado porque é uma situação que ela sempre ocorreu. Pode denotar, apenas pelo estudo frio dos números, que está aumentando, mas nós entendemos que isso está sendo trazido à tona, que são pessoas extremamente vulneráveis. Quando nós falamos de pessoas extremamente vulneráveis, nós estamos falando de trabalhadores migrantes, né? Nós temos aqui a fronteira com o Paraguai, muitos trabalhadores paraguaios sendo aliciados para o território nacional e submetidos a essas situações, e também a mão de obra indígena. A lista suja criada pelo governo brasileiro é uma das principais ferramentas no combate ao trabalho escravo. Ela identifica e divulga empresas e fazendas que foram flagradas utilizando mão de obra escrava, permitindo que consumidores e empresas parceiras possam evitar relações comerciais com essas entidades. Então eles permanecem por 2 anos nessa lista, e essa lista, o Ministério Público Federal, inclusive, fez recomendações às instituições bancárias de natureza pública, exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES, para que não ofertem ou não ofereçam financiamentos com recursos públicos para empregadores e tomadores de serviço que se utilizam dessa mão de obra em condições análogas de escravo. Acaba sendo essa situação, essa pecha de lista suja. O Código Penal estabelece as situações de punição por condição análoga à de escravo. O Código prevê pena de reclusão, multa, além de pena correspondente à violência cometida. O crime, ele é previsto no artigo 149, né, do Código Penal, que é você sujeitar alguém a essas condições, sejam elas trabalho degradante, jornada exaustiva, servidão por dívida ou restrição à liberdade de locomoção do trabalhador, e ela tem uma penalidade que ela varia até mesmo de 8, 12 anos, dependendo de prisão em regime fechado.
Bom, tá aí, né? Infelizmente, algumas pessoas que são submetidas ao trabalho análogo à escravidão, né? Você vê o município de Naviraí com 44 casos, o maior índice aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Infelizmente, existe esse tipo de trabalho ainda que algumas empresas ou alguns contratantes sujeitam pessoas a se expor ao risco, ao perigo e a condições nada humanas, né? E pessoas assim acabam aceitando esse tipo de trabalho por dois motivos. Porque, primeiro, pode ser vendido para ela uma realidade e chega lá é outra. Na maioria desses casos, as pessoas estão em áreas onde você não tem acesso à comunicação, né? Você está deslocado da cidade. Às vezes a pessoa não acha aquilo como um normal e é o único meio de trabalho, de ganho e precisa, né? Você imaginar, olha aqui, o tipo do banheiro utilizado no meio do mato. Isso aqui completamente em condições precárias, né? Mas a justiça está aí para fazer justiça, né? E punir aquelas pessoas que, infelizmente, ainda caminham pelos meios ilegais aí do trabalho análogo à escravidão.